Ótimo dia, Edson. Tudo bom? Tudo bem, e você? Já vou te colocar como co-host, tá? Tá, Como é que tá a minha imagem? Tá bem? tá bem. Tá. Ô Cris! Cris! Empresas e dos RHs, tá? Um ótimo dia a todos. Meu nome é Edson Gato, sou coordenador do Grupo Saúde, junto com o meu amigo, professor, mestre, doutor Edson Carlos. Dá um bom dia aí para a galera, doutor. Doutor Edson, abre seu microfone e dá um bom dia para a galera, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todos. Nessa manhã acordamos, né, para iniciar mais um dia, então espero que essa manhã as informações sejam muito favoráveis para todos. Fiz uma brincadeira aí com a imagem do Edson Gato, porque quando a gente inicia de uma forma lúdica, tudo que é mais lúdico é mais leve, né? Então que hoje seja um dia bastante leve, a gente leva de uma forma brincalhona, mas a gente leva a sério os nossos trabalhos. Então obrigado mais uma vez por participar desse grupo tão seleto aqui, viu? Obrigado, doutor. Então, continuando, queria dizer, então, que fazer os nossos agradecimentos, tá? Em primeiro lugar, à diretoria da EPS, ao Nilton, ao João, nem sei se o João está aí. Nilton, que está recuperado, né, Nilza? Graças a Deus, está se recuperando. O João, o Norberto, nossos diretores que nos apoiam. A Nilza, nossa grande coordenadora, aí, que pega no pé da gente aí todos os dias para melhorar a EPS. Parabéns pelo seu trabalho, Nilza. A todos os representantes dos RHs e das empresas que estão aqui presentes, dos amigos que a gente convidou também, e o apoio dos nossos coordenadores, Ayrton e Patrícia, do Grupo de Recursos Humanos, que são fundamentais aí para a gente levar nosso trabalho adiante. Ayrton, quer dar um bom dia aí para a galera? Ayrton? Acho que ele não está nos ouvindo. E a Patrícia está aí, gente? A Patrícia? Não, né? Também. Oi, Edson, voltou aí tá. o telefone. Tá. Tá. Bom dia a todos e realmente excelente o tema, né? Estamos todos aqui prestando atenção para aprender mais um pouco aí com você e com o Dr. Edson, com todos aí. Agradeço. E realmente bacana, a imagem é muito parecida com você mesmo, Gato. Dr. Edson, como sempre, bem... Então, tá bom. Obrigado, Ayrton. Patrícia está aí, Pati? Ela falou que ia participar. Não sei se ela está aí, a Patrícia, da Eli, que é a gerente de recursos humanos, não está. Então, vamos seguir em frente. Se você aparecer aí, Patrícia, me fala um oi para a gente. Bom, a reunião é uma reunião aberta, tá? A gente tem alguns convidados e eu queria já dizer para vocês que a finalidade do Grupo Saúde é apoiar as empresas nas prevenções, nas ações de saúde. É um grupo de especialistas que trazem assuntos latentes aí que podem auxiliar as empresas do Grupo AEPS e as empresas amigas que estão participando com a gente nas questões importantes de saúde. Para quem não nos conhece, a AEPS, Associação dos Empresários do Polo Industrial do Sertãozinho, fica aqui na região de Mauá, e é uma das associações mais brilhantes aí, né, Nilza, e atuantes aí da região de Mauá, do todo o polo, e a gente está muito feliz de pertencer a esse grupo de amigos aí que tem levado conhecimento para as empresas e os RHs aí das empresas. Bom, queria agradecer aos patrocinadores Betel, Balesteiro, Advogados, DM System, Renova, Clínica Rei, Fitness, IACSP, Unisuzimar, Gran Pharma, Mabel. A Unisuzimar não está mais, né, Nilza? Depois você corrige aí. Gran Pharma, Mabel Consult, Corquistância, Bainset, Sim, a EPS, EG Life, Grupo Rede, VIP Telecom. E eu não falei da Seja, né? Seja também nosso grande participante. Então, a Alessandra vai agora, nos ajudar na reunião, e sem mais delongas, a gente vai chamar a Nilza para ela falar um pouco, que é a nossa coordenadora. A Nilza está sempre nos lembrando de tudo aí. Nilza, por favor, se você puder dar uma palavrinha, como sempre, por favor, por gentileza. Pode falar. Nilza? Nilza? Cadê a Nilza? Tem que abrir o microfone dela, Edson. O microfone dela está fechado. Isso. Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo Tá ótimo? me ouvindo? Tá todo mundo te ouvindo. Tá, nós temos um novo patrocinador
tá? A FG Crédito, certo, Edson Carlos? O Edson que apresentou. Se a empresa for boa, é a EPS. Se não for boa, foi o Edson Carlos que apresentou, tá bom? Tá? Então, na linha de crédito, temos mais um patrocinador. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos que o Edson já falou, a Betel, né, a ERG, a VIP, a DM System, quem mais? A Gran Pharma, a Balesteiro, o Edson, psicólogo, a Isabel da Mabel e a CSP, o Jorge, gestão de processos, a Rede, Bainsect, a Renova, a Sim, o João da Rede, Coma Bem, quem mais? Seja, quem mais? E a Ótica, tá? E nesse grupo da saúde, então, a ERG Life, Gran Pharma e a CSP, Sim, Bainsect, Seja, Ótica, tá? DM System, a Eliane aí no suporte, o Jorge e o João da diretoria. Então, muito obrigada, tá? Não dormi à noite, né? Pensando nessa reunião, porque o pessoal desenvolve com um carinho muito grande, tá? Então, muito obrigada aí aos parceiros e um ótimo trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Nilza. Bom, gente, sem mais delongas agora, quem vai falar com a gente, que estudou muito para falar hoje, né? Passou a madrugada estudando, a nossa querida Cisvânia, da Seja Consultoria, que com certeza vai fazer um bate-papo excelente com a gente. Só lembrando que, por favor, se vocês puderem fazer as perguntas através do chat, eu e a Alessandra estaremos aqui coordenando essas perguntas e a gente vai interrompendo você, tá, Cisvânia? Aí na sua apresentação, se tiver alguma pergunta mais latente, tá bom? Então, por favor, com a palavra, Cisvânia, uma ótima apresentação para você. Muito obrigada. Bom dia a todos. Como já me apresentaram, meu nome é Cisvânia, sou da Seja e li bastante. Realmente passei aí lendo muito à madrugada, sem dormir, só um pouquinho, né? Mas para passar para vocês todo o conteúdo dessa nova portaria. O que ela vem falando, ela está bem detalhada. Na realidade, ela traz coisas que já foram faladas anteriormente, por exemplo, no ofício circular 1088, né? Só que agora, numa proporção muito mais enriquecida, né? Como disposição geral, ela já deixa bem claro inicialmente que tudo que anteriormente, por exemplo, normas regulamentadoras, convenção e acordo coletivo, regulamentações sanitárias, tudo continua valendo, tá, pessoal? Então, e a fiscalização está passando, estão cobrando. Então, se vocês tiverem prazos de CIPA, de laudo, continuem fazendo. Existe lá a MP que deu um prazo, mas algumas empresas não pararam de trabalhar. Então, tenta deixar em dia aí suas documentações. Quando essa norma entra em vigor? Imediato. Desde o dia 18 de junho, ela já entra em vigor. Quando ela vai entrar em vigor? No item, dia 3/7, ela entra no item 7.2, que fala sobre máscaras, que é obrigatório a empresa a dar máscaras, a disponibilizar máscara para seus funcionários. Então, esse item apenas entra em vigor daqui 15 dias da norma, né? Quando foi instituída dia 18/6, vai dar mais ou menos dia 3/7. Se alguém tiver uma continha diferente, acho que em algum material estava dia 4/7. O que as empresas, nas disposições gerais, nas medidas gerais, o que eles falam? Eu vou abordar basicamente essa portaria, tá? Anteriormente eu ia falar sobre o que nós já havíamos conversado na reunião passada, eu ia detalhar um pouco mais agora, mas visto que há muitas dúvidas que as empresas estão com uma demanda, uma necessidade muito grande sobre essa portaria especificamente, eu resolvi estudar
imensamente ela para poder passar para vocês as informações. Inclusive, fiz um resumo disso tudo e vou disponibilizar para vocês. E é nesse resumo que eu estou me baseando, tá? As empresas devem estabelecer e divulgar orientações contendo medidas de prevenção nos ambientes de trabalho. Isso aí a gente já tinha falado. Ações para identificação precoce. Essas ações estão todas listadas nos itens 2.7 dessa norma. E aí vai indo. Incluir, se possível, campanha de vacinação. As empresas que podem, elas necessitam fazer campanha de vacinação. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas a norma está incentivando as empresas a fazerem isso. Instrução sobre higiene das mãos e etiquetas. Isso aí a gente tem bem claro no item 3 desta norma. Eles vão pincelar inicialmente alguns itens e depois eles acabam falando, detalhando em outros itens, tá, gente? Vou falar para vocês aqui. No item 2, ela considera as condutas em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid e seus contatantes. É nesse ponto que gera muita dúvida. No item 2.1, ela considera caso confirmado o trabalhador com resultado positivo ou, né, resultado positivo laboratorial ou sintomas com histórico de contato com pessoa confirmada nos últimos 7 dias. Então, a norma deixa claro que é caso confirmado o trabalhador que tem o resultado confirmado laboratorial ou os sintomas, todos os sintomas da Covid e tenha tido contato com pessoa confirmada nos últimos 7 dias. Tá? Cisvânia, eu vou te interromper aí, desculpa aí, mas é muito importante eu colocar isso. Pois é, né? Então, ele fala ou, e aí ele fala o exame, a confirmação através do exame, ou. E esse ou fica a critério de quem definir esse ou? Nós, RHs, as empresas? Não, é o médico. Né? O médico pode atestar que ele estava com Covid, mesmo se não tendo feito o exame. E isso é a grande dúvida dos nossos clientes, né? Esse ou aí. Entendeu? Porque só o médico pode falar, você estava com Covid. A gente pode identificar os casos todos, mas a confirmação, esse ou deixa claro que é só o médico que pode fazer essa avaliação. Sim, exatamente. Não somos nós, tá? O que a empresa vai fazer, os RHs vão fazer, é uma triagem. Nessa triagem, até mesmo abrindo os canais, eu vou falar sobre os canais de comunicação, abrindo os canais, aí sim, vai ser sempre encaminhado ou para o médico do convênio, ou para o médico do trabalho, ou para uma UPA, né? Mas é sempre o médico que vai definir, não somos nós. Né? Até aí, tudo claro? Né? E ele deixa, nos itens, ele deixa claro, ou tem alguns casos que ele vai colocar, ela isso, tá? Considera-se caso suspeito, o trabalhador que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais sintomas, tosse seca, febre, dor de garganta, falta de ar, cansaço, perda de olfato ou paladar. Então, ele considera suspeito. Nesse caso, mais uma vez, recomenda-se sempre a enviar ao médico, qual? Médico do convênio, UPA ou o médico do trabalho. Sempre recorram ao médico do trabalho. Se vocês não tiverem médico, um SESMIT, um médico que atende um ambulatório, sempre recorra à clínica que atende vocês. Agora, casos dos contatantes.
A gente vê isso no item 2.3 e no item 2.4. Os dois, no item 2.3, é contatante do caso confirmado. E o item 2.4 é o contatante do caso suspeito. Mas os dois têm a mesma conduta. Aí, voltando, ele dá vários itens, né? Letras aqui. Ter contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro. Eu tenho que ter contato. Vamos dar um exemplo? Eu tenho um funcionário, ele mora numa residência onde tem 3 moradias no mesmo quintal. Uma dessas moradias tem um caso confirmado suspeito. E ele teve contato com mais de 15 minutos com esse caso, ele pode ser um caso suspeito. E aí vai recomendação: enviar ao médico do trabalho, à UPA, e se ele tiver com sintomas, entendeu? Só preciso acrescentar uma coisa na sua fala. Na realidade, para as empresas que têm plano de saúde, a recomendação das operadoras é para ligar para as telemedicinas primeiro, e na sequência, aí a telemedicina vai dar o encaminhamento. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática é bem complexo. Nós temos clientes, inclusive, que estão aqui nos ouvindo, que estão sofrendo com isso, porque às vezes a telemedicina fala, não, fica em casa, aguarda, tal, e esse contatante, ele precisa voltar para trabalhar. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar também sobre as vacinas que você colocou aí, entendeu? Então, o passo anterior que todas as operadoras pedem é ligar antes e pegar a orientação na telemedicina. Existe alguns canais, tá, Gato? Por exemplo, até mesmo um aplicativo do SUS, né? É um aplicativo muito bom, onde a própria pessoa vai responder o que ela está sentindo e se ela se enquadra ou não. Eu fiz ontem, eu respondi esse aplicativo e aí eu coloquei que eu estava com tosse e tal, e não coloquei que eu não tinha outros sintomas. Então ele já falou assim, não, tá descartado o seu caso, né? Então tem vários meios. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês canais gratuitos de teleatendimento. Muito É bom. uma possibilidade também. Fiz uma pesquisa grande e encontrei 3 canais de teleatendimento gratuito. Tá? Vamos lá. Até aí, se vocês tiverem pergunta, por favor, depois passem para mim, porque eu não estou lendo as perguntas, tá? Nós vamos administrar as perguntas, viu, Cisvânia? Só um minutinho. As perguntas nós estamos administrando aqui, tá ok? Perfeito. A empresa ela deve afastar imediatamente, né, os trabalhadores das atividades laborais presenciais por 14 dias nas seguintes situações. Casos confirmados da COVID, conforme descrito no item 2.1. Casos suspeitos da COVID, descrito no item 2.2. E casos contatantes, conforme descrito no item 2.4. Quem vai afastar, mais uma vez, não somos nós, é o médico. É muito complicado, né? Vamos lá. Todo esse material, o que eu estou me baseando aqui, até lendo um pouco, vou disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem, mando até já pelo grupo. O período de afastamento do confirmado deve ser contado a partir do último dia do contato entre os contatantes e o caso confirmado. Vocês entenderam? Então, o último dia que ele teve contato com o caso confirmado, a partir desta data que ele vai ser afastado. E o retorno ao trabalho de casos suspeitos, né, se ele tiver antes, né, do período, se ele tiver o exame laboratorial descartando, ou se ele tiver sem sintomas a menos de 72 horas. Isso é para caso suspeito. Então, eles estão pedindo, pela norma, pela portaria, eles estão pedindo para afastar.
casos suspeitos também. Agora, juridicamente, se eu não afasto, juridicamente eu não sei qual a implicação. Se eu não afasto e esse caso suspeito se confirmar, eu estou colocando os outros funcionários em situação de exposição também. Facinho, Então, é pai. uma situação... Não é nada fácil. Não é nada fácil. O que eu falo para vocês é, cada caso será tratado de forma diferente. E isso vai depender muito do cenário da tua empresa, de como está a situação produtiva, financeira. A gente tem que colocar tudo isso em evidência. É óbvio que o governo ele faz uma norma, uma portaria super genérica, né? Mas para atender a todos. Mas cada caso é um caso. E a gente vai tentar atender da melhor forma possível, para que outras pessoas não sejam contaminadas. Seguindo aí no item 2, né, dessa norma, que aí entra uma parte muito importante, que é o canal de comunicação. As empresas devem criar um procedimento, um protocolo para fazer com que o funcionário conte mais sobre sua vida, relate mais sobre sua vida e a qualquer momento informar o que ele está sentindo, né? Ou até mesmo o que os seus vizinhos ou parentes, o que está acontecendo com a sua vida pessoal. Isso hoje é muito importante, porque você falou, né, Gato? Ele sai, afasta, mas ele vai lá para o pancadão. E muitas vezes a gente nem fica sabendo. Não, então, Oi. Eu acho que os RHs têm que ser mãe de Ná, só isso. Pegar a bola de cristal e avaliar a vida do cara fora. Ou usar a mídia social, Facebook, LinkedIn, Instagram. Porque o funcionário às vezes ainda é meio inocente, é capaz dele publicar lá as farras dele. E aí, a gente, quanto empresa, cria norma, se protege, faz procedimento. É complicado essa situação. A nossa parte é fazer toda esse sistema, né? E também sempre ficar atento à vida social do colaborador, porque a vida social hoje é fundamental para a nossa vida interna, né? A empresa ela vai ter que fazer, além dela criar esses canais de estimular o funcionário a falar, ela vai ter que criar isso e informar. Qual é o canal que ele vai usar para comunicar que ele está doente? Quem é a pessoa? E vai falar isso através de cartaz. A norma fala que não é para mandar panfleto, fazer através de panfleto, né? Sempre em cartaz ou meios eletrônicos. E criar uma enquete. Inclusive, eu criei vou disponibilizar para vocês também essa enquete, que é fundamental fazer isso, porque ela é uma ferramenta de suporte para triagem. Tá? Eu preciso te interromper um minutinho para falar duas coisas. Quem não for da EPS, você viu que ela já vai disponibilizar bem legal um material resumido aí, mais a enquete. Quem não for da EPS, por favor, anotem aí a eps@eps.com.br, é isso, né, Nilza? E a Cisvânia a gente vai mandar para aquelas pessoas que solicitarem esse material, que não forem dos grupos da EPS. E, Cisvânia, tem uma pergunta aqui, duas perguntas da Fabiana, da Fabertex, ela é de Cerquilho, ela é gerente de recursos humanos, e ela está dizendo o seguinte: estamos passando por isso. Semana passada tínhamos 8 casos que isolamos por terem tido contato com o positivo em Covid. E aí, emendando a pergunta dela, não sei se a doutora Carla está aí nos ouvindo e puder nos ajudar, vocês duas aí, ou o próprio Ayrton, a Patrícia, que já passou por isso, ela quer saber, os contratantes também devem ser isolados?
temos acordo de banco de horas. Podemos utilizar esse recurso que não há impacto na remuneração? Posso responder? Bom dia a todos, Fabiana. Seguinte, na verdade, o Edson colocou uma informação importante da constatação. Apenas o médico tem a capacidade técnica para isso, né? Porém, as empresas estão numa situação em que o Covid ele pode ser considerado doença ocupacional. Então, o que nós temos que fazer? A melhor orientação seria afastarmos, isolarmos com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje. Ainda temos as medidas da MP 936 e o banco de horas é uma ferramenta muito importante assim, para a empresa. Tanto o banco de horas já elaborado antes da MP 927, como também o banco de horas que ali consta, né? Ali nós temos uma possibilidade de colocar o pessoal em afastamento. O contactante é aquele que é possível contaminar alguém, mas ele ainda não tem os sintomas. E essa portaria, ela deixa claro que a organização deve afastar, né? Então, a organização da área de saúde, porém, a empresa ela precisa se blindar. Então, minha orientação é, utilize sim o banco de horas, né? Ontem mesmo eu orientei um cliente em deixar em banco de horas exatamente a situação sua, tá? Porque o pai trabalha também na empresa, teve Covid, né? E ele também, com Covid, teve o afastamento pelo banco de horas, tá bom? Então, minha orientação é, utilize, não há ilegalidade, pode colocar sim essa ferramenta, e acredito que seja uma maneira mais segura para você manter o seu ambiente sadio. Ótimo. Excelente. Cisvânia, tem mais uma pergunta para você aqui do Edner, da Jardim Sistemas. Ele está perguntando se essa enquete que você falou tem que ser diária, semanal, o que você sugere? Na realidade, a enquete é sugerida para pessoas... Primeiro, naquela outra palestra, eu coloquei a sugestão na triagem. Quando o funcionário, você faz a triagem com a aferição da temperatura, deu acima de 37,8, se não me engano, que é o que a norma estava pedindo, que era 10,88, o ofício. Aí nós aplicamos a enquete, né? Então, nesse caso, na triagem você faz, mas para alguns casos, você não vai precisar fazer essa triagem se a pessoa não teve, né? Ela já não teve uma alteração da temperatura, não tem nenhum sintomas. Senão acaba ficando maçante e você todos os dias fazer triagem, todos os dias fazer pergunta. Por isso que vale muito estimular a empresa, estimular o colaborador a sempre falar, né? Então, quando ele falar que teve contato com alguma pessoa com suspeita, aí fazer essa enquete. Minha sugestão, né? Porque senão todos os dias vai ficar maçante você fazer com teus colaboradores. E dependendo dos números, fica inviável. Mais alguma pergunta? Gente, se eu tiver... Não, tudo bem. Então, o debate está bem interessante. Vamos continuar. A gente já depois fala com a Simone e vai falar sobre os exames. Eu queria só, eu não sei se estou fugindo do seu contexto aí, a vacinação. Muita gente pergunta para mim, Gato, e a vacinação? O que as empresas estão fazendo e tal? Então, é assim, eu tenho uma empresa que ela está com produção nível total, graças a Deus, né, nessa crise, e ela resolveu vacinar, não, desculpa, fazer o teste com todo mundo. É uma opção dela. Ela falou, não posso parar a minha fábrica e eu estou fazendo teste, identifico, eu afasto, entendeu? É uma opção de cada empresa. E, por exemplo, eu até estava falando com a Fabiana outro dia, uma opção seria investir naqueles que foram contactantes, então, fazer o teste nos contactantes. Então, vai de acordo com o que cada RH está passando no momento lá na sua empresa. Essa empresa, ela tinha necessidade de vacinar todo mundo.
E queria falar sobre máscara, né? Eu fui numa empresa esses dias e conversando, falei, como é que vocês estão se protegendo aqui? Vocês sabem da resolução 20? Quais os procedimentos que serão adotados? Não, aqui está tudo certo. A gente colocou um álcool em gel em alguns lugares da fábrica e nós damos uma máscara por mês para cada empregado. Uma máscara por mês. Então, tá bom, então o procedimento está sendo seguido. Se for ver a norma agora, a portaria está falando que tem que trocar a máscara a cada 3 horas. Pois é, e tenho clientes que estão trocando a cada 3 horas. Mas esse caso, eu falei, não, tá tudo controlado. Uma máscara por mês. Pois é complicado, né? Ô, Fabiana, nós respondemos a pergunta aí do banco de horas, Fabiana. Fala aí no chat se está ok. Tá? Silvânia, pode continuar. A gente tem mais uns 10 minutos aí contigo, depois a palavra é da Simone. Vão me avisando, por favor. E só reforçando o que a doutora Carla falou, realmente, os contratantes e orientados a relatar imediatamente qualquer sintoma relacionado à doença. Então, ele não fala para afastar, mas ele fala que é para contar os funcionários relatarem mais uma vez aí se surgir algum sintoma. Né? No item 2.10, a organização deve reavaliar a implantação de medidas de prevenção na ocorrência de casos suspeitos. Então, se tem muitos casos suspeitos na própria empresa, ela vai fazer uma reavaliação de todas as medidas que ela tomou já. E vai alterar e ser mais rígida em alguns aspectos. Né? E a organização deve manter os registros sempre. Trabalhador por faixa etária, trabalhador com condição de risco, em clínico, condição de risco clínico, né? Casos suspeitos, trabalhadores contratantes. Então, a empresa ela tem que estar com tudo isso bem alinhado. Né? E quais foram as medidas para adequação dos ambientes de trabalho? A fiscalização ela está solicitando, e agora também por e-mail. No item 2.11, que aí vai entrar a parte da Simone, do laboratório, e no item 2.12, condições clínicas do risco para o desenvolvimento das complicações. Indica quais são consideradas a cardiopatia, né? As pessoas que têm riscos já com comorbidades, então ele vai lá só pincelar quais são as comorbidades, e no 2.12, atenção, pessoal, caso não possua ambulatório médico, enviar à clínica de medicina ocupacional da contratada. Sempre utilizar. Até aí, falei toda a parte, tudo isso era voltado para os colaboradores suspeitos ou confirmados. Agora, os demais itens desta norma, né, desta portaria, eles falam no item 3 até o item 12, eles vão falar tudo que nós já falamos na outra live, mas, enfim, repassando. As empresas têm que elaborar medidas de orientação, cartazes, treinamentos, através de videoaula ou então presencial, mas com espaçamento, através de diálogo de segurança sobre higienização das mãos, etiqueta respiratória, que aí entra a parte de uso de máscara, né? De falar como a pessoa tem que tossir, como tem que espirrar, né? Tudo isso tem que ser informado aos seus colaboradores. Fazer distanciamento social, ele vai manter tudo o que foi dito anteriormente, todas as orientações, mas ele destaca a adoção de divisórias impermeáveis, né? Higienização, ventilação e desinfecção de ambientes, no item 5. Ele vai reforçar todas as orientações informadas nos outros dispositivos e fala sobre a desinfecção,
dos ambientes antes da retomada. Muito importante. E aí a gente entra a nossa amiga Rosi. No item ponto 6, vai reforçar todas as informações ao grupo de trabalhadores com risco de saúde. Já mantém todas as informações anteriores. Sobre equipamentos de proteção individual. Fica uma dúvida, um cliente minha ligou outro dia perguntando se ela podia dar máscara de tecido para todos os funcionários. Se esses funcionários não utilizavam anteriormente máscara e a máscara for somente para o uso da proteção ao Covid, sim, pode, mas se o EPI, né, ele tem que usar uma máscara específica à sua atividade, a máscara não substitui, entendeu? Então, se a máscara que ele tem que usar é a PFF2 para aquela atividade, ela tem que achar de alguma maneira a PFF2. Se ela tem que usar com filtro, máscara com respirador, tem que ser aquela. Né? Vai depender com CA, porque máscaras descartáveis e máscara de tecido não tem CA, não tem certificado de aprovação, certo? Se tiverem alguma dúvida sobre essa parte, também, por favor, façam perguntas. Refeitórios, vestiários, mantém as mesmas orientações, né? Que você tem que ter distanciamento, tem que ter limpeza, asepsia, distribuição de álcool em gel por toda a empresa, limpeza dos sapatos com tapete sanitizante ou então com outra forma que a empresa encontrar. Nos transportes de trabalhadores que são fornecidos pela organização, mantém a orientação de distanciamento entre os bancos. Aí o problema. E a empresa que não conta com transporte, né, que o trabalhador, o colaborador, ele venha de transporte público. Orientar ao seu colaborador sempre tocar o quanto menos e nunca tocar a mão, colocar a mão no rosto quando você estiver nesse ambiente, tá? SESMIT e CIPA, para quem tem CIPA, chamem a CIPA. Façam com que os colaboradores que estão na CIPA fiquem engajados junto com a empresa. Isso é fundamental, né? A gente tem exemplo que a gente conta com o pessoal da CIPA para nos ajudar a divulgar, a fazer a aferição da temperatura. Por quê? Porque eles se sentem também envolvidos no processo, né? E é uma forma... E a gente está com pouco pessoal, né? A nossa equipe está... O que era reduzido está pela metade. Então, esse pessoal, sim, pode estar colaborando com vocês. E as medidas para retomada das atividades. Tudo o que tem, que é o item ponto 12. Tudo que a gente falou desse anexo, ela tem que ser implantado e revisado a todo momento. Uma coisa que eu quero deixar claro, ele deixa bem claro num ponto que não pode, o que nós contamos, principalmente a doutora Carla, é com ficha de evidência, ou seja, lista de presença. Nesta norma, ela fala que não pode assinar. Os funcionários não podem assinar lista. Evitar, né? O que nós sugerimos? Que uma pessoa assine e mais uma assine como testemunha. Tá? Para evitar coletar a assinatura, porque quando eu estou pegando a assinatura, eu posso trocar a caneta, eu posso ter o contato do papel, então evitar isso também, certo? Bom, eu creio que assim, foram pontos principais. Está encerrando, porque tem uma pergunta aqui bem legal que a gente queria fazer ainda. E o que você disse na sua última palestra, né? Se documentar de tudo o que você está fazendo, né?
documentar, porque é importante que quando a fiscalização vier, é o que você está transmitindo para a gente. Mas a pergunta da Sabrina a gente já falou disso, tá, para Sabrina, mas eu vou perguntar, a doutora Carla está aí, e vou emendar as duas perguntas aqui. Se o funcionário der positivo para a Covid, devemos afastar os funcionários do setor como contatantes e também em meio de cada lar. Ela falou do banco de horas, se tiver negativo, o que ela faz? Quem responde? Quer que eu responda, doutora Carla? Da norma, acho que você pode responder, né? Não, então, volta, porque cortou aqui o... Se o funcionário der positivo para a Covid, os demais funcionários do setor devemos tratar como contatantes? Sim, pela norma, sim. Se que é o item 2.9, se um funcionário der positivo, os contatantes do caso suspeito na empresa devem ser informados e orientados a relatar imediatamente qualquer sintoma relacionado à doença. Então, esses funcionários que tiveram contato com o caso positivo, confirmado ou em laboratório, ou com todos os sintomas, né? E afastado, confirmado pelo médico, todos esses contatantes do mesmo setor e que tiveram próximo a ele, terão que imediatamente relatar qualquer sintoma. Então, você vai vigiar, né? Cuidar mais atento desses colaboradores. Completando a resposta da Silvânia, se tiver um caso de Covid e a empresa não tomar nenhuma medida, ainda que seja com pessoas de bancadas próximas, né? O que vai acontecer? O advogado da parte contrária, ele vai justamente trabalhar com essa situação. E esse contaminado de Covid possivelmente vai ser a testemunha dele, né? Por quê? Ele vai dizer que a empresa sabia, tinha consciência que havia o Covid no ambiente de trabalho e ela não tomou nenhuma medida. Então, medidas de, pelo menos, naquele tempo de afastamento dos contactantes, porque ele pode retornar antes. A própria portaria 2.5 fala sobre isso, tá? Então, tomem medidas, formalizem essa documentação, sigam essas instruções que a Silvânia passou, tá? Com relação ao que fazer, que é a pergunta da Giovana, se o banco de horas estiver negativo, Giovana, nós não temos só o banco de horas como possibilidade. Lembra que nós temos a MP 927, que lá traz diversas possibilidades de medidas que nós podemos aplicar. Obviamente que tem pessoas que não dá para colocar home office, mas você tem antecipação de férias, de feriados, você pode colocar também, com relação aos MPs 936, que é a suspensão ou a redução salarial, em que você tira a pessoa do local de trabalho. O que é importante é que essa pessoa não permaneça no posto de trabalho, não compareça ao posto de trabalho no período em que ela está sendo averiguada, que ela ainda está sendo analisado o caso clínico dela, né, que a própria portaria fala 14 dias. Tá? Então, essas são as orientações. Como a Silvânia disse, é caso a caso. Nós teremos que ver dentro da sua empresa quais as possibilidades que nós temos, como que é a disposição do seu setor, incluindo nisso, preventivamente, eu sempre oriento, acho que vocês já devem estar realizando esse trabalho, de fazer o isolamento das bancadas de trabalho, né, das disposições de layouts. Isso também vai ajudar para aplicar essa portaria, porque você, de repente, não precisa colocar um setor inteiro como afastamento, mas sim as pessoas próximas desse funcionário que teve o contato, tá? Será que é necessário mesmo, pela disposição física, colocar um setor todo em isolamento? Ou será que você tomou alguma medida antecipadamente que você possa colocar dentro desse 1 metro, né, Silvânia, que fala a portaria, de contato, somente esses trabalhadores, tá? Então, gente, no final, essa conta ficará para o empresário. Por isso que o trabalho de vocês é de suma importância para, primeiro, mapeiem a área, né? Faça essa medida preventiva, porque agora nós temos uma portaria, que é uma lei, que ela será exigida da aplicação de vocês, tá bom? Estou à disposição com relação às medidas jurídicas, se você tiver alguma ideia, tiver alguma
possibilidade que você queira averiguar aí, se é possível aplicar, me chama no particular que eu te ajudo, tá bom? Muito bom. Excelente. Cisvânia, podemos encerrar? Você quer dar a sua palavra para a gente ouvir a Simone? Não, eu já fiz todas as considerações aqui, explanei, fiz um resumão de toda a portaria, como a doutora Carla falou, agora tá. Deu uma cortada aí no... Vocês estão ouvindo a Cisvânia? Não, né? Deu uma cortada no áudio. Travou um pouco a internet dela, Edson. Então tá. E agora? Agora foi. Cisvânia, a gente cortou seu áudio no final, sua despedida. Você poderia só repetir, por favor? Não, eu quero agradecer, também me colocar à disposição para vocês, para quem já está no grupo, tem meu contato, para quem não está, depois pode entrar em contato aí com a Nilza, com o pessoal da EPS, e agradecer mais uma vez a oportunidade, e lembrando que a doutora Carla falou, está sacramentado, temos uma norma, temos que seguir essa portaria, né? E para amenizar os possíveis danos, mais danos que irão para a conta da empresa, temos que nos cercar, cuidar dos nossos colaboradores e cercar para lá na frente não ter mais nenhum problema, tá? Contem comigo. Muito bom, agradecemos aí a Cisvânia, excelente palestra. Temos mais coisas para falar, mas eu acho que foi muito bem explanado dentro do tempo aí curto que a gente tinha. Parabéns, gratidão aí pela sua apresentação, por seu esforço, por sua contribuição com a EPS. Doutora Carla, maravilhosa, de novo, muito obrigado pelas suas intervenções aí. Gente, vocês precisarem do RH precisa de uma advogada fera, sabe tudo, a doutora Carla, que ajuda muito as empresas aí do Polo Industrial do Sertãozinho. Gratidão, doutora Carla. Obrigada. Valeu. Bom, agora então vamos para a nossa querida Simone. Por que nós chamamos a Simone para emendar com essa palestra, né? Simone é sócia do laboratório IACSP e ela é também do grupo da EPS, está aí na região de Mauá. E a gente tem um monte de dúvida, faz o PCR, faz o teste positivo, qual que é a diferença? Então, ela como uma técnica, como uma profissional, uma especialista, veio aqui explicar para a gente, que é leigo, né? Mas, como somos aí gestores de pessoas, temos que entender para dar todo esse encaminhamento aí que nós vimos que a Cisvânia acabou falando. Então, com a palavra, Simone, uma excelente palestra para você, ótimo dia. Obrigada. Bom dia, pessoal. Simone, está um pouquinho baixo o seu baixo? microfone. Você vai ter que falar E um aí? pouquinho mais alto ou trazer... Melhorou assim? Assim está melhor. Sim, então vamos lá. Vou segurar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Então, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Simone. Oi, Nilza. Tá ruim? Tá ruim? Tenta falar um pouquinho mais alto e colocar mais próximo. Pronto? Aí sim. A Nilza tá fazendo assim para mim, ó. Então, vamos lá. Então, eu me chamo Simone, eu sou sócia do laboratório IACSP, sou diretora aqui, cuido da parte administrativa e também sou responsável técnica pelo laboratório, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês algumas informações aí que estão vindo novos para a gente. E quando a gente fala de Covid, ainda a gente tem muitas coisas ainda a descobrir, né? São coisas que são informações novas, recentes, que a gente tem que se atualizar. Então, cada dia mais os estudos vão apresentando novos dados e a gente vai tendo que se adaptar com essas novas informações e atualizações que a gente tem nessa área, tá bom? Então, vamos lá. A respeito dos testes hoje de Covid-19, né? Eu vou explicar para vocês e aí eles são bem complexos, tem bastante coisas para a gente poder entrar, varia muito aí em relação a sintomas, a gravidade dos casos, mas eu vou tentar trazer para o que a gente encontra aí mais no nosso dia a dia, das pessoas que estão trabalhando, que são os sintomáticos leves, né?
E aí, conforme vai surgindo dúvida, vocês vão colocando e o gato vai me passando e eu vou detalhando conforme vocês forem tendo dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, basicamente, a gente tem 2 métodos para identificação do Covid-19, tá bom? Um que é considerado padrão ouro, que se fala bastante, que é a parte do RT-PCR. É aquele exame que a gente faz a coleta do material através da nasofaringe e da orofaringe, né? Então, é um cotonetezinho que ele vai lá no fundo do nariz, no fundo da garganta, ele retira material, ele retira células. Essas células vão num tubinho com uma solução fisiológica, ela vai para o laboratório de análise. Chegando lá, eles extraem o RNA do vírus de dentro das nossas células, tá bom? E esse método, ele é considerado padrão ouro porque ele tem menos interferentes, porque ele procura o RNA do vírus dentro da célula. Então, quando o RNA, eles fazem alguns testes, esse RNA vai se reproduzir, né, nos equipamentos, aí você consegue detectar essa reprodução do RNA. Então, quando você detecta essa reprodução, o resultado lá sai como detectado, tá? Porém, a gente precisa entender que os métodos, apesar do PCR, ele ser hoje considerado padrão ouro, a gente tem uma limitação de período para poder ser feito, tá? Então, hoje é indicado fazer entre 3 a no máximo 8 dias de sintomas ou contato com a pessoa infectada ou suspeitos ou confirmados, tá bom? Por quê? Porque eu preciso estar justamente com o vírus se reproduzindo no organismo, tá? Se a gente fizer antes desse período ou depois desse período, pode ser que não seja detectado. Aí passa-se alguns dias e a pessoa começa a apresentar sintomas, e aí você repete o exame e pode ser que ele dê positivo, tá? Então, esse é o método de PCR, tá? O resultado do PCR, ele fica hoje pronto em torno, né, de 4 dias, tá? A gente tem vivenciado aí alguns resultados que com 3 dias estão sendo liberados, mas infelizmente eu falo assim, o prazo são de 4 dias. Se a gente conseguir alguma coisa antes, é uma vitória, porque está bem cheio mesmo o setor, isso daí todo dia a gente tem que ficar controlando a quantidade de amostras para poder mandar, porque está muito mesmo cheio, tá bem cheio mesmo a quantidade, tem bastante pessoas testando hoje e cada vez mais a gente está pegando positivos, aumentou bastante aqui o número de confirmados. Então, esse é o exame de RT-PCR. Pois não, gato? Então, como você finalizou esse exame, eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Primeiro, esse exame tem cobertura pela maioria das empresas operadoras que tem, e as empresas que têm plano de saúde podem usar. Mas aí fica a questão, só o médico pode, só o médico, teoricamente, considerando nessa situação de que nós estamos colocando que tem uma cobertura e tal, se eu chegar hoje lá no médico e falar, eu queria fazer o PCR, mas eu estou assintomático, ele vai fazer? Não vai, é isso, né, Simone? Só o médico é que pode detectar, entender que você está dentro daquele período através de uma entrevista, da anamnese do paciente e solicitar esse exame. É isso. É assim, gato, ó, o médico, ele é a pessoa que é o único, exclusivamente, que pode solicitar esse exame, tá bom? Mas, assim, o que acontece hoje, não só os exames de Covid, como grande maioria dos exames, eles podem ser feitos sem pedido médico, tá? Entendam isso daí. Então, assim, eu quero fazer um exame, vou dar um exemplo, tá? Para vocês, fugindo um pouco do Covid. Eu quero fazer um exame da minha tireoide, né? Quero fazer um TSH. Posso fazer sem o pedido médico? Pode. O pedido médico, ele acaba sendo obrigatório para poucos exames, porém, quando você trata de cobertura de convênio, aí ele tem uma obrigatoriedade, porque os planos de saúde, para eles fazerem um pagamento, precisa necessariamente ter o pedido médico, além de guias, enfim, todos, né, aquele trâmite que o convênio tem.
Mas, assim, se pensando no volume de pessoas que precisam testar, que hoje a gente ainda tem um problema de quantidade de kits que se chegam no Brasil, que isso é importado, tá, graças a Deus, muito melhor do que quando a gente começou aí no mês de março, início de abril, a gente tem uma disponibilidade maior. Mas, assim, todos os dias eu sento com o meu consultor, ele, quantas amostras você tem? Tantas. Ele vai, ele começa a negociar entre os laboratórios para que não falte para todo mundo. Então, a gente pede, assim, esse bom senso na hora de fazer a análise, né? Porque tem pessoas que realmente às vezes precisam testar e às vezes tem que aguardar o próximo dia para a cota e tudo mais. Então, é importante, sim, a pessoa estar com sintomas ou ela ter contato para ela poder se encaixar nisso, tá? Então, o médico é fundamental para isso. Quando você pensa em cobertura via plano de saúde, é, sim, obrigatório. Nós temos ainda, né, Gato e Cisvânia, envolvendo aquela questão de eu posso obrigar o meu funcionário a realizar o teste, né? Então, aí, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo médico. A gente, como gestor, a gente não pode impor isso ao funcionário, tá bom? Muito bom. Então, a recomendação é, sim, passar ele com o médico. E aí a Cisvânia deu todo o caminho, se não tem um médico na empresa, a gente tem o SUS, tem algumas coisas aí que a gente pode ir, né, que já foi abordado. Bom, então, em relação ao RT-PCR é isso, tá? Ele é hoje o que dá menos interferentes, porque a gente vai realmente atrás da reprodução do vírus, então ele acaba tendo praticamente zero de interferências, tá? A gente só tem que tomar realmente cuidado com o período, tá, que vai encontrar. Tem na literatura aí pessoas que com mais de 20 dias apareçam, que tem ainda, né, o confirmado, e aí tem algumas coisas que falam questão de fragmentos de RNA. A gente sabe que pessoas que estão em estados mais críticos, que foram entubadas, realmente elas acabam tendo mais transmissão, mas aí vamos voltar a focar na parte dos nossos funcionários, essa questão de 10, 15 dias, que precisa voltar ao trabalho, se teve sintomas e se não teve, tá bom? Agora, a outra forma da gente testar são através dos testes sorológicos, tá bom? Tem os testes sorológicos. O que é a sorologia, para a gente entender, tá? Nós temos os anticorpos que ficam circulando na corrente sanguínea e ao longo da vida a gente vai tendo contato com vários vírus, bactérias, e o nosso organismo vai criando um anticorpo. E a gente tem esses anticorpos que ficam circulando sempre na corrente sanguínea, tá? E quando a gente fala em detecção sorológica, é justamente esse anticorpo que o teste vai procurar, tá? Então, existem aí várias doenças que a gente pesquisa o anticorpo, e hoje, para o COVID, a gente acaba procurando os anticorpos anti-SARS-CoV, né? Que é o nome correto, né? Bom, então, aí, para o exame sorológico, ele precisa da amostra de sangue, tá? Tem alguns testes que fazem aquela picadinha de dedo, que o pessoal faz em farmácia, que são os testes rápidos, tá? Eles são testados para isso. Nós aqui acabamos fazendo somente através de coleta venosa, porque tem um processo de centrifugação. Vânia, desculpa te interromper, mas é uma pergunta muito importante. Esse teste rápido, certo, que é feito em farmácia, 15 minutos sai o resultado, e tem os testes aí, que a sorologia que é feita no laboratório e tal. Esse teste rápido, ele tem eficácia? Qual a eficácia dele? Existe um trabalho que fala qual a eficácia dele? A gente pode acreditar nele? Essa é uma pergunta recorrente de todas as pessoas. Assim, hoje no Brasil foram aprovadas mais de 72, liberadas, né? Não vamos falar a palavra aprovadas, foram liberadas mais de 75 marcas a comercializar o teste rápido aqui no Brasil, tá? Com isso, devido à urgência, tiveram algumas recomendações, mas poucos testes foram validados mesmo aqui no Brasil, tá?
Então, assim, alguns eles acabam não tendo muita especificidade e não muita confiabilidade, tá? Então, ou seja, ele pode ter alguns interferentes que acabam carregando um positivo, alguns interferentes que acabam causando um falso negativo, tá? E quando a gente fala de amostra de ponta de dedo, a gente pinga o sangue, que a gente fala de sangue total, que tem, né, na composição do sangue a gente tem hemácia, tem plaqueta, tem células brancas, tem soro, tem vários componentes. Quando a gente usa o sangue total, a gente acaba colocando na reação mais componentes que não vão participar ali daquela reação, tá? Então, ele acaba, sim, quando a gente faz o de ponta de dedo, tendo uma sensibilidade menor, tá? E aí não é a marca X, Y, Z, isso daí é geral, tá? Então, assim, o teste, ele tem que ser, a Anvisa pede para que cada laboratório, apesar deles terem liberado a comercialização, eles pedem para que cada laboratório validem o teste que vão usar, tá bom? Então, aí o laboratório tem que pegar amostras de PCR positivo, ele pega o soro dessas pessoas, amostras de sangue e faz o teste, tá bom? E só para vocês entenderem, quando eu acabo falando em soro, quando a gente colhe aquele tubo no laboratório, ele chega até o laboratório e ele passa por um processo que a gente chama de centrifugação, tá? Ele faz com que as hemácias, as células brancas, plaquetas, que é o maior volume, né, do sangue, eles precipitem no fundo, né, do tubo. Então ele acaba ficando um volume assim grande, assim, de aproximadamente quase 2 ml aproximadamente, que eles precipitam no fundo do tubo, e a gente usa uma parte que é só a parte líquida, que é o soro ou plasma, que enfim, depende do qual tubo for coletado, por isso que varia o nome, tá? E nessa parte somente líquida, a gente acaba tendo menos interferentes, tá? Então, aí ele vem para o laboratório e a gente faz os testes sorológicos. Hoje, os testes sorológicos, eles têm a imunocromatografia, tá? Que ele é o teste rápido, né? Popularmente chamado, que ele é um teste que o resultado sai em aproximadamente aí, 15 a no máximo 20 minutos. E aí a gente tem outras metodologias que elas acabam tendo utilização de equipamentos, né? E essas outras metodologias, elas acabam sendo um pouco mais, tem mais sensibilidade, porque as amostras, elas passam por um processo isso dentro do equipamento, né? O equipamento tem a possibilidade de fazer lavagens no soro, extrair outros anticorpos e deixar somente o que é interessante nessa reação, para ele poder ter maior sensibilidade. Então, assim, até um exemplo que eu uso para ficar mais fácil da gente entender, a diferença entre o teste rápido e os outros testes de sorologia é basicamente aquele teste de gravidez, onde é aquele que a gente compra em farmácia, que é uma fita, e a gente, né, põe ali a urina ou o sangue, que é o soro, enfim, porque ele tem algumas variações também de amostras que podem ser usadas, e você tem o resultado, então ele vai falar assim, está grávida, né? Deu positivo ou deu negativo. E o outro teste, que é aquele que a gente vai, tira o sangue e vai para o laboratório, ele fala, está grávida, você tem uma quantidade X de hormônio, né? Então, isso significa tantos meses. Então, o teste sorológico esse, que ele é quantitativo, ele vai quantificar quanto de anticorpos circulantes a gente tem. Aí, esses dias me fizeram uma pergunta assim, então, através dessa quantificação eu consigo saber quanto tempo eu estou com o vírus? Não. A gente é diferente dessa correlação da gravidez, tá? Ele vai falar quanto de anticorpo você tem circulante, tá? Então, e ele dosa aí, que eu vou entrar também, essa questão do IgM, IgG e o IgA, tá? Que são as imunoglobulinas, que é esses anticorpos que a gente tem para cada doença que a gente cria as imunidades, tá? Então, qual é a diferença entre o IgM e o IgG, tá? Que é o mais utilizado.
o IgM, ele acaba indicando uma fase mais aguda da doença, tá? Então, ou seja, se o meu IgM der positivo, significa que eu estou na fase aguda da doença, tá? A doença ainda ela está ativa. E o IgG, ele indica que você já está numa fase tardia, tá? Então, se você testar positivo somente IgG, significa que eu já passei da fase de transmissão da doença, eu só tenho o anticorpo, tá? Se der, que é muito comum, viu, gente, dar o IgG e o IgM ativo, né? Que a gente acaba não encontrando isso nas outras doenças, tá? Então, deu o IgG e o IgM ativo, ele está numa fase de transição, ele está ainda passando da fase de doença ativa para a fase de criação de anticorpos. Pois não, gato? Tem a pergunta da Vanessa e é exatamente nesse sentido, se existe algum exame que ateste que a pessoa já teve o Covid. Então, seria o IgG, pelo que eu entendi, correto? E, Sim. nossa, estou amando sua fala, muito legal, porque a gente ouve falar IgG, IgM, teste rápido e tal, e não entende. É muito importante a gente entender isso para conseguir orientar os colaboradores, aí, os clientes, né, os parceiros. Muito bom, muito bom. Obrigada, Gato. Então, pessoal, é assim. Mas lembrando que a recomendação, assim como a Cisvânia falou, o laboratório, ele dá o resultado, tá? É importante, sim, a pessoa depois levar o resultado justamente ao médico para ele poder fechar o diagnóstico. Porque, ainda mais se tratando de Covid, a gente tem... Os dados epidemiológicos influenciam muito no resultado, tá? Então, às vezes, a pessoa faz o teste, mas continua apresentando sintomas e o resultado dá negativo. Então, assim, como eu disse no começo, ela é uma doença que a gente ainda não tem um protocolo fechado na área de diagnóstico, a gente não tem um protocolo fechado na área de tratamento. Então, assim, está sendo tudo muito desenvolvido, tudo muito atualizado frequentemente, tá? Então, às vezes a pessoa ela não tem ainda a carga viral, por um exemplo, no RT-PCR, às vezes ela não tem a carga viral suficiente para ser detectado. E quando a gente fala de anticorpos, isso depende muito de imunidade, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que criam imunidade, mas às vezes a imunidade é muito baixa. E ela não é detectada. Às vezes você tem que esperar mais tempo para poder. Então, tem estudos até falando que tem pessoas que demoram mais de 20 dias para apresentar os anticorpos depois da infecção, né? Então, assim, é importante a gente entender o período, tá? Então, quando a gente fala em fase inicial da doença, a gente tem que pensar sempre no teste RT-PCR, que é aquele do cotonete. Mais de 8 dias, a gente tem que passar a pensar na sorologia, tá? Que é onde a gente já vai ter, na grande parte da população, os anticorpos circulando na corrente sanguínea, tá? E aí, fechando o raciocínio, a gente... como eu já havia falado, é importante sempre pegar esses resultados, levar no médico, tá? Para ele fazer essa avaliação, para ele liberar. Tem até, deixei aqui para mim não comer bola aqui. Aqui, na normativa número 20, né, ele fala aqui no item 2.5.2, né, que os trabalhadores afastados, considerados casos suspeitos, poderão retornar às suas atividades presenciais antes do período determinado de afastamento, quando? Aí está lá no item A, os exames laboratorial descartar a Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, voltamos, né? O raciocínio conversa com o médico, pede para que ele solicite isso daí, que vocês tenham, né? Se o funcionário está lá, ele não apresente sintomas, né? E tem uma observação, desde que ele estiver assintomático por mais de 72 horas. Então, faça com que ele passe pelo médico, o médico faça essa avaliação, faça o pedido médico, realize o exame para vocês poderem ter a tranquilidade de retornar. Tá bom? E só uma observação também, e aí já deixa você falar, Gato. Um resultado negativo não significa que essa pessoa, depois aí de 3, 4 dias, entre em contato com alguém e possa se contaminar e depois de alguns dias ter que repetir o exame de novo.
E uma outra observação importante, tá? A gente ainda não tem o IgG, que significaria que você tem um anticorpos, ele não significa que... A gente ainda não tem um estudo dizendo se você está imune, se você pode se reinfectar. Então, ainda são necessárias a gente aguardar o tempo, né, e a medicina trazer essa informação para a gente, porque hoje, infelizmente, a gente não tem essa informação para considerar essa imunidade, tá bom? Pode falar, Na realidade, a pergunta popular era exatamente essa, né? E eu vou emendar com a pergunta da Rosi, da Bioinsect. Pode ser feito IgG e IgM juntos, eles serem negativos, e mesmo assim a pessoa estar com Covid. Ô, Rosi, pelo amor de Deus, né? Aí você foi fundo. E a segunda que eu emendar com essa as pessoas têm esse negócio, não, peguei Covid e estou liberado, já era. Você acabou de responder que não é isso, certo? Eu vou por essa do IgG, que é mais fácil. Até esses dias atrás tem um estudo lá na China que eles fizeram e reportaram recentemente que as pessoas que tiveram os sintomas fracos ou as assintomáticas, elas perderam o IgG depois de aproximadamente 3 a 4 meses. Então, assim, essas pessoas tinham IgG positivo e depois de 3, 4 meses elas não têm mais. Então, elas estão possíveis a se reinfectarem. Então, assim, nem quem tem que pode, né, desaparecer, e a gente ainda não, infelizmente, não tem como afirmar isso, tá? Agora, a resposta da Rosi. É possível a pessoa ter o IgM e o IgG negativo e ela, sim, ter a doença. Por quê? Porque depende de resposta imunológica da pessoa. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada indivíduo vai produzir a quantidade de anticorpos, né? Então, assim, ela pode ter uma quantidade muito baixa, que ainda não é detectável, né? Aos métodos disponíveis no mercado. E pode ser que ela esteja ainda numa fase que ela não criou anticorpos. Pode ser que ela esteja aí dentro desse período aí de 5, 6 dias, ela colheu o exame antes desse período e ela ainda não tenha um anticorpo. Pode acontecer, tá? E é como eu até falei, tem um estudo lá já dizendo que tem pessoas que com 20 dias demoram para apresentar os anticorpos, né? Então, infelizmente, nessa área de diagnósticos ainda tem... como tudo na área da saúde se relacionada ao Covid, infelizmente a gente ainda não tem um protocolo 100% montado, um método 100% estabelecido para que a gente se resguarde. Simone, a Giovana acabou de perguntar o que você explicou aí, se o IgG testar, se ela já está imune, se o IgG testar positivo. Ela acabou de dizer que não, que na China tem casos recorrentes. Ou seja, para nós, como gestor de recursos humanos, a prevenção continua ad eternum até sair uma vacina, até a gente vai ter que continuar nisso durante muito tempo, essa é a impressão. Mesmo que a atividade volte, que os casos diminuem, o cuidado vai se alongar aí até acharmos uma vacina para essa doença. É isso que eu imagino. Então, não é porque o cara teve, você fala, não, esse aí já está liberado. Não, ela acabou de dizer que é o contrário. Na China já tem casos que eles voltaram a apresentar aí situações de baixo, que o IgG continuava negativo, é isso, né? Eles tinham um IgG positivo e depois de 3, 4 meses foram testados novamente, eles não tinham mais a presença do anticorpo, eles perderam o IgG. Então, a Thaia estão perguntando se deve refazer o exame. Sim, eu tenho um caso de um cliente que ela acho que já saiu daqui, que ela vai testar a fábrica a cada 15 dias, produção total, ela vai testar a fábrica a cada 15 dias. Aliás, vou passar o telefone para você, o seu telefone, Simone, para essa pessoa. Ela resolveu testar a fábrica, a produção em alta, ela não pode parar e ela está testando. E assim, de 300 casos, ela achou um, né, que ela fez o teste rápido. Mas já é já separou, já fez ações de contenção, entendeu? É isso que importa, né? Então, tá bom. Gente, a gente já está no horário aqui, ó, 9h48, ultrapassamos um pouquinho aí, já 3 minutos de atraso. Então, eu vou encerrar com a Simone, tá? Tudo bem? Se tiver alguma pergunta aqui, depois a gente pega aí, as perguntas e encaminha para a Simone. Dúvidas, material da Cisvânia para você que não é da EPS, no site, manda por e-mail,
solicitando o material que a Cisvânia vai disponibilizar. Simone, show de palestra. Nossa, tirou um monte de dúvida da minha cabeça. Acho que deu para esclarecer bem os recursos humanos. Gostaria que você fizesse sua despedida aí, por favor. Agradeço a todos, né? Nessa manhã a gente está disponibilizando o tempo para a gente adquirir aí, trocar informações, né? Porque eu acho que todos trouxeram informações importantes. Deixo à disposição o meu contato para quem não for, né, do grupo da EPS, e o Gato já deixou o e-mail da EPS, pode passar lá solicitando, o pessoal da EPS passa o meu contato. Quem tiver mais dúvidas, fica à vontade, pode me ligar e a gente conversa. E parabéns, né, ao nosso grupo de saúde. Eu acho que nesse momento aí de pandemia está sendo importante a gente sempre estar se atualizando. Semana que vem, gente, não é a próxima, né? Não sei se é semana que vem vai ter um tema muito legal que o doutor Edson vai trazer, que a Rosi também vai complementar, já aí dando o spoiler do que vai acontecer nas próximas reuniões. E deixar à vontade vocês, o pessoal do RH, o que tiver de dúvida pode chamar. O nosso time aí está disposto a ajudar a todos. Obrigada. Legal. E um bom dia. Ótimo dia. E, gente, se precisar testar, vamos falar com a Simone, hein? Pelo amor de Deus, vamos ajudar os nossos patrocinadores aí, né, Simone? Mas estou à vontade, estou aqui também disponível para quem quiser só realmente tirar dúvidas e ter um resultado e quiser confirmar não, né? Quiser conversar, conhecer, enfim, tá? Estou à vontade, estou à disposição de todos. Fiquem à vontade. Tá bom. Bom, temos vários agradecimentos aqui no chat a você, Simone, a você, Cisvânia, muito boa, excelente manhã de hoje, aprendemos bastante. Próxima semana, a gente não fechou a data ainda, vamos emendar aqui, né? Tipo, voltei. Eu sou contatante ou fui... peguei o Covid, voltei. E agora? Quem vai falar sobre esse momento vai ser o nosso querido Dr. Edson, coordenador do grupo, junto comigo aqui. E vamos falar com ela, a gigante Rosi, que vai falar sobre as experiências dela com sanitização. Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma live muito interessante também, que vai emendar com esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje, ok? Então, contamos com vocês. Muito obrigado. Nilza, quer falar tchau para a galera? Os diretores da EPS estão em reunião, todos eles, principalmente o Dr. Fausto, está muito orgulhoso desse grupo, tá? Então, parabéns ao grupo da saúde. Gostaria que o Ayrton fechasse, tá? Em nome do Norberto aí, o nosso presidente ainda está na UTI, não saiu do risco ainda, mas se Deus quiser, ele vai sair. Então, em nome da diretoria, do Norberto, tá? A gente pede aí para agradecer, tá? Eu gostaria muito que o Dr. Fausto, principalmente, estivesse assistindo, né? Porque ele ficaria, assim, maravilhado, tá? Mas, no momento, ele está em reunião na Fiesp. Então, muito obrigada e parabéns aí a todos os participantes do Grupo da Saúde e aos coordenadores do Grupo de RH e Jurídico, doutora Carla. Já tem aí, ó, uma filhotinha, a Cisvânia, né? Parabéns, doutora Carla, parabéns, Cisvânia. Simone, arrasou. Parabéns, obrigada. Ayrton, quer falar, Ayrton? Nosso Falar depois, Highlander do RH. Meu Deus do céu. Parabéns, né? Excelente palestra, todos aí. O Edson Gato aí está de parabéns, o doutor Edson, enfim. Agora, falar depois da Nilza, realmente ela arrasa, né? Então, ela já falou tudo. E ela sempre colocando a responsabilidade, né? Falar em nome do Norberto, em nome da diretoria da EPS, falar em nome do Dr. Fausto Sestari, nossa. Mas é um prazer e um orgulho enorme de ver todos os grupos aí da EPS, né? E principalmente o grupo derivado do grupo de RH. Então, é sempre muito bom estar aí com vocês. Excelente palestra. Detalhe, né? Tudo isso gratuito, né? Excelente informação. Muito obrigado a vocês. Gratidão a todos. Bom, pessoal, então vamos encerrar aí na reunião. Ale, abre os microfones para a gente falar tchau para todo mundo aí. Uma ótima semana para vocês.
vocês. Até semana que vem. Ale, abre os microfones, por favor. Peraí que eu tenho... Aí. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. pessoal. Parabéns. Tchau. Obrigada. Estaremos aí, viu? Parabéns, Gui, vamos fazer uma tchau. palestra espetacular, hein? É isso aí. Parabéns a todos. aí. Obrigado a todos que participaram. E o desenho do Edson Gato aí foi só uma brincadeira, viu, Edson? Você não é nervoso, não. Você percebeu que ele ficou abalado, na realidade, viu?